Olá, agora que está entrando aqui o pessoal. Boa noite. Olá. Sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos ter aqui uma live especial com a minha mãe, Edmeia Williams. Para quem não conhece, a minha Pabu. Vamos falar aqui sobre as evidências bíblicas que estamos nos finais dos tempos. Tudo baseado na palavra de Deus. Nada por achismo. Tudo pela palavra de Deus. Vou tentar aqui chamá-la aqui nesse momento. Deixa eu ver aqui. Não, acho que não é aqui. Aqui. Ué, onde é que estava? Aqui? Tava certinho. Vê aí. Edmeia Williams. Aguardando aqui a minha Pabu entrar. Ah, minha Pabu entrou. Você Tô me falando, encontrou. tô falando aqui. Tá me deixando, tá me Não, perdendo. eu tô falando aqui com o pessoal que a minha mãe, para quem não sabe, a minha Pabu, né? Sim, é, Tá aqui na live comigo. pois é. Hoje vamos fazer em família. Graças a Graça e Deus. paz, meus irmãos. Glória a Deus, porque nós temos a Bíblia. A Bíblia é a nossa bússola. Nós podemos aprender tudo, ver todas as coisas aqui e ficar muito tranquilos, não é? Amém. Mas eu não sei o que é que a minha filha já falou com vocês, mas gostaria de dizer que nós decidimos fazer uma live sobre os tempos finais, mas só o que está escrito na Bíblia. Porque, normalmente, quando se pensa em final dos tempos, a nossa mente salta para Israel. Ah, Jerusalém é um relógio de Deus. Que horas são no relógio de Deus? Olha para Israel. Mas muitas pessoas criam mitos, crenças a esse respeito. Mas hoje nós queremos falar de provas baseadas na rocha sólida da palavra de Deus. Só o que está escrito. Não vai dar para fazer tudo, mas vamos fazer alguns pontos junto com os irmãos, porque todos nós sabemos dessas coisas. Mas vamos, já que Deus nos deu tempo, nos botou dentro de casa, nessa quarentena, vamos parar para pensar. Pensar direitinho no reino, no que Deus nos fala, do que o nosso Pai nos ensina, do que o Espírito Santo está trazendo de dentro de nós. Amém? Amém. Passo a Amém. palavra para minha filha. Nós aqui vamos ver evidências, né? As evidências na palavra de Deus sobre essas provas bíblicas que estamos passando, então, nos finais dos tempos. Eu vou começar lendo aqui Daniel, capítulo 12, versículo 4. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Esse é um ponto. Esse é um ponto que nós precisamos pensar. Porque Deus aqui falou de um tempo específico, até o tempo do fim. Não antes nem depois. Mas tem um tempo específico, chamado tempo do fim. E é o que mais nós pensamos, é final de mundo. Nós estamos num tempo específico, estamos sim. Qual a característica que ele deu para esse tempo do fim? O saber se multiplicará.
o saber se multiplicará. Sabe, Érica, algumas Bíblias estão escrito a ciência se multiplicará. O conhecimento se multiplicará. Porque às vezes de uma versão para outra, você sabe, muda. Então, o que nós podemos ver do tempo que nós estamos vivendo? Aqui nós estamos fazendo duas visões, porque a Érica ainda não chegou nos 50 e vai demorar para chegar lá. E eu já estou correndo para os 80. Então, dá para pegar essas duas gerações. Fala, minha filha, como uma moça que estudou a área médica, fala o que você acha desse saber, dessa ciência que multiplicou, dessa tecnologia toda, quais as evidências que nós temos de que estamos nesse tempo do fim? Hoje nós temos uma explosão, né, na parte tecnológica. Nós podemos ver até agora na mídia social, antigamente, como era difícil a gente poder falar para várias nações, talvez só através de uma grande rede de televisão. Hoje nós estamos aqui, falando para várias nações ao mesmo tempo. É uma explosão de tecnologia. E isso acontece também na parte científica. Nós já temos hoje cirurgias feitas por robô, cirurgias numa mãe que está gestante, intrauterina, cirurgia. Nós temos uma explosão de tanto conhecimento que trazem também tanto avanço para a nossa vida, mas, ao mesmo tempo, às vezes traz algumas coisas que podem nos atrapalhar. Né? Nós vivemos hoje uma geração, quer dizer, já depois de uma geração, que já mandamos o homem para a Lua. Você falou aí clonagem humana, clonagem de animais. Você falou de cirurgia intrauterino. Isso é uma coisa que, digamos, 30 anos atrás, ninguém pensava. É verdade. Uma coisa já que veio na sua geração, que a minha diante nem pensava. Nós, ao mesmo tempo que nós estamos com toda essa explosão da ciência, do conhecimento, como a Bíblia diz, porque aqui Daniel diz o saber se multiplicará, não diz o saber se somará, mas ele se multiplicará. Quer dizer, a coisa, como diz o pastor Jeremias, é exponencial. Não é? Ele gosta dessa expressão exponencial. Então, isso é uma característica desse tempo do fim que Deus falou ao profeta Daniel. Isso caracteriza esse tempo do fim. Toda essa explosão no conhecimento humano. Você com o dedinho, uma criança com o dedinho no celular dela, ela vai muito longe. Eu estou aqui e eu posso conversar olhando o rosto de uma pessoa que está no Japão. Isso é alguma coisa que, para nós nos acostumamos rápido com isso. Mas alguns anos atrás, isso era impossível. Nós estamos no tempo do fim, porque o saber se multiplicou e vai crescendo numa velocidade que ninguém pode acompanhar. Mas, porque nós estamos no mundo caído, tudo que está no mundo vai caindo, o saber vai se multiplicando, a tecnologia vai explodindo, tudo, mas, ao mesmo tempo, nós produzimos uma geração de jovens que não conhecem nem a sua história. Muitas vezes nem conhecem a história familiar, mas eles são doutores em tatuagem. Não é? Eles são doutores na história do rock. Eles, nesse momento de tamanha explosão, nós vemos que os homens são tão conhecedores dos seus direitos, das suas liberdades, mas estão escravizados pelas drogas, pela perversão, por demônios, usados por demônios. Nós, hoje,
com toda a explosão do conhecimento, nós continuamos prendendo inocentes e soltando culpados. Prendemos uma pessoa porque roubou um pote de margarina e soltamos pessoas que prejudicaram o Brasil, roubando dinheiro dos hospitais, das escolas, soltamos. Por quê? Roubar um pacote de margarinas é roubar. Sim, mas roubar os milhões também é roubar. Mas nós estamos com uma injustiça, porque quando se dá igualmente aos desiguais e desigualmente aos iguais, estamos cometendo injustiça. Nessa geração, a mulher ganhou o direito de decidir se aquele filho que está no ventre dela vai viver ou vai morrer. Ela mata, porque ela admite que se mate o filho dentro do corpo dela, no lugar que Deus botou para ser o berço. Deus ali fabricou o princípio de uma vida, está fabricando uma vida. Ela mata, ela assassina coisa. Nesse momento em que nós temos toda a explosão tecnológica, toda a explosão científica, somos pessoas avançadíssimas no conhecimento, nós praticamos esse tipo de crime. Mas, se nós lemos o que está escrito no profeta Jeremias, se você lê o que está escrito no profeta Jeremias, no capítulo 8, no versículo 9, então você vai ver assim: os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Então, aqui nós podemos perguntar: que sabedoria é essa que os nossos sábios, os nossos cientistas, os nossos técnicos de hoje, que sabedoria é essa? Deus está perguntando. Se a ciência cresce e a qualidade de vida do homem piora, os valores normais desapareceram. Nós, quantas vezes esquecemos que nós não estamos melhorando, nós estamos regredindo como seres humanos. Vamos ficando cada vez menos humanos, porque isso é uma característica também. Por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase tudo. Então, nós nos orgulhamos tanto da explosão científica e tecnológica que caracteriza o tempo do fim, segundo a palavra de Deus, no profeta Daniel 12, versículo 4. Mas podemos nos orgulhar disso? Quando estamos dentro de casa por um vírus que fala-se tudo e ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Precisamos chegar a essa conclusão. Não se sabe, senão não estaríamos ainda presos dentro de casa. Ou será que tem alguma coisa ainda muito pior por trás disso? Que fala do caráter, da retidão? Não se sabe. O fato é que para onde foi a ciência agora? Para onde foi a tecnologia? Está valendo para nós. Um pouco. Uhum. Mas é sinal de que nós estamos no tempo do fim. Sela o livro, Daniel, fecha a profecia, não fala dela. Até o tempo do fim. Como será? O saber se multiplicará. Muitos esquadrinharão. O saber se multiplicará no tempo do fim. Isto é uma característica bíblica de evidência de que nós estamos no tempo do fim. Meus irmãos, nessa última, depois da guerra,
O mundo houve uma decadência tão grande, mas um crescimento científico tão grande. Decadência dos valores morais, decadência da família. Acabou a família. Ainda agora eu vi no jornal um homem de 52 anos brigando com a mulher, jogou a mulher do 12º andar e caiu em cima dela. Os filhos não estavam em casa. Eles têm 2 filhos, um filho de cada casamento. A família agora é assim. Que progresso é esse? Que conhecimento é esse? Que explosão de conhecimento é esse? Como o profeta Jeremias, que sabedoria é essa? Os nossos jovens perdidos, família esfacelada, as pessoas se matando no meio da rua, as pessoas deformando o próprio corpo, perderam a noção de pudor, de honra, de dignidade. Isso tudo foi pelo ralo. O que em 1940 causava vergonha, hoje as pessoas dizem como uma grande virtude. É verdade. Que sabedoria é essa? Sinal dos finais do tempo. Gostaria agora de citar mais uma na nossa lista, Érica. Eu estou falando demais e estou deixando você caladinha. Eu estou me alimentando aqui. Você fez tantas perguntas, eu estou respondendo. Glória Mas a Deus. foi você que perguntou, e disse, vamos fazer uma live. Então, nós temos a segunda evidência, né? Sim. Que seria o renascimento do Estado de Israel. Sim. Por quê? Temos aqui Isaías 66, capítulo 66, do versículo 8 a 10. Leia aí para mim, por favor. Quem já viu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz os seus filhos. Olha que pergunta que Deus faz por boca do profeta Isaías, que viveu 700 anos antes de Jesus Cristo vir. Olha que pergunta. Nasce uma nação de uma só vez? Meus irmãos, vamos pegar, por exemplo, o Brasil. Brasil descoberto, 1500. Quando foi que veio a ser uma nação? Quando foi a independência do Brasil? Quando foi? Quantos séculos? Mas ele aqui diz que Sião vai nascer de uma só vez. Uma nação nasceu em um dia, produz-se de uma só vez. Quem está falando aqui é Deus. Eu estou falando aqui, nós, filhos de Deus, estamos fazendo esse comentário para pessoas que são filhos de Deus, que creem que a palavra que está escrita por boca do profeta vem de Deus. Amém. Esse nascimento do Estado de Israel, nós vemos que muitas profecias anunciaram que esse evento do renascimento do Estado de Israel aconteceria antes que o Messias voltasse. Quando nós vemos lá em Mateus, dá uma olhadinha lá em Mateus, no capítulo 24, lá naquele sermão profético que Jesus Cristo faz, não é? Mateus, no capítulo 24. Deixa eu dizer para você o que está acontecendo aqui. Os discípulos estavam do lado de fora, maravilhados. Eles eram, tipo assim, meio que caipiras, né? Tinham vindo da Galileia, estavam ali no templo, e Jesus Cristo lá dentro.
E eles estavam maravilhados com a construção do templo e tudo mais. Aí, quando Jesus saiu, mestre, mestre, vem ver, mostrando as construções, Jesus Cristo deu um pano de água fria. Ah, vocês não estão vendo isso tudo aí? Em verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Olha, olha. Jesus Cristo começa, então, o seu discurso profético e vai levando, e vai levando. Mas quando chega no capítulo, no versículo 32, ele conta uma parábola. Ele conta a parábola da figueira. Ele explicando tudo sobre as 3 perguntas que seus discípulos fizeram. As 3 perguntas foram: quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vida? Que sinal haverá da consumação do século? Jesus Cristo vai falando tudo, mas quando chega no versículo 32, ele dá uma paradinha e diz assim: olha, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Vamos ver isso aqui. A figueira. Nós sabemos que tem muitas profecias bíblicas. Israel é sempre representado pela figueira. Jesus Cristo diz: quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está perto o verão. Porque depois do verão vem o outono, que é a estação da colheita. Não é? Uhum. Verão é a estação da colheita. Se você olhar lá para Tiago, ele diz: olha, sede vós também pacientes quanto à vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera com paciência as primeiras e as últimas chuvas para retirar da terra o precioso fruto. Ele é agricultor. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Então, Deus, o agricultor, espera as primeiras e as últimas chuvas, espera a estação da colheita. É o outono. O outono vem depois do verão. Amém. Então, ele está falando aqui de algo que já vai acontecer. Por quê? A figueira é Israel. Nós sabemos que Israel hoje é a 3ª maior potência bélica do mundo. É o 2º maior produtor de vinhos para a Europa, de frutas cítricas e de frutos para o mundo. A ciência em Israel, eles estão lá em cima. Israel é um país sólido. Não tem um solo rico, não tem um subsolo rico. O clima é um problema, água também, mas desponta. A figueira já brotou, a figueira, os ramos da figueira já se renovaram, as folhas já brotaram. Então, abra os olhos, porque essa figueira já brotou, já apareceu. Está próximo o quê? O verão, a estação da colheita. Então, vamos abrir os olhos. Jesus nos deu isto aqui como exemplo. E se Jesus nos deu isso aqui como exemplo, em vez de ficarmos olhando tantas coisas, vamos para a palavra de Deus. Agora ele diz assim:
em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Que geração? A geração que vê a figueira florescer. Quando eu nasci, não existia Estado de Israel. Não existia Estado de Israel. Quando eu nasci, hein? Sabe o que me fez lembrar? Quando a gente estava em Israel, como era rico ver o deserto florescer, quantas frutas, água em todo lugar que a gente ia. E quando a gente olha uma terra de deserto, eu me questionei várias vezes, da onde podem surgir tantos frutos de uma terra assim? Então, isso me trouxe a lembrança agora de como Israel está florescendo. E de maneira que a gente olha e fala assim, só pode ser a mão do Senhor nessa terra. Pois é, e floresce diante dos nossos olhos para nós sabermos. Então, eu faço parte de uma geração que vejo a figueira florescer. Amém. E você nasceu, a figueira já estava florescendo. Amém. Não é? Então, olha aqui em que situação, em que espaço de tempo na profecia bíblica nós estamos. Fazemos parte de uma geração que vê a figueira florescer e Jesus Cristo diz, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Que geração? Essa geração nossa. A nossa. Israel está aí para todo mundo. Ninguém vai tirar Israel dali. Porque chegou o tempo de Israel. E Jesus Cristo, quando diz isso, ele deixa bem claro que nós podemos olhar para Israel. Não, às vezes as pessoas dizem assim, olhamos porque Israel é o relógio de Deus, por causa dessas coisas. Nós podemos seguir tantos e tantas coisas, mas eu prefiro, e lhe aconselho, meu irmão, leia a Bíblia, porque tudo aqui está escrito. Mas, irmã, vai acontecer isso, isso, isso. Olha, no capítulo 4 de Apocalipse, João diz que uma porta aberta no céu, quando acaba a época da igreja. E a voz que falou comigo antes estava dizendo, vem, sobe para cá, que eu vou te mostrar as coisas que breve hão de acontecer. João sobe, está na sala do trono, aí Deus vai passar um filme do que iria acontecer. Depois vem tantas coisas, vem os 7 selos, no 7º selo vem as 7 trombetas, na 7ª trombeta vem as 7 taças, e assim você vai observar que as coisas não vão ficando mais fáceis para os homens. As coisas não vão ficando mais fáceis para o planeta Terra. Não. Então, quando nós dizemos, lemos o que está escrito na Bíblia, ela é profeta, ou profetiza do caos. Não, eu estou lendo o que está escrito. Então, não vamos ficar no engano. As coisas não vão ficar mais fáceis. Nós é que precisamos voltar para o nosso lugar. Precisamos construir o nosso altar. Deus tem feito tudo. Entregou seu filho, mandou o seu espírito, está tudo pronto. Agora é a nossa vez. Estamos vivendo dias que não vão ser melhores. Nós é que temos que melhorar, buscar mais de Deus para ficarmos fortalecidos. Amém. Para o que há de acontecer ainda. Amém. Nós, então, vemos que aqui já é um sinal. Olha a figueira lá, olha Israel lá, exportando ciência, tecnologia, infelizmente também, né, material bélico. Mas a figueira floresceu. A figueira floresceu na nossa geração. Precisamos saber disso. Amém. Vamos ver mais uma evidência por causa do nosso tempo, Érica. Sim. A terceira evidência, Jerusalém sob o controle judeu. Jerusalém sob o controle judeu. Você vê isso
Em Lucas 21, capítulo 21, versículo 24. Pois é, Posso ler? isso aqui é outra evidência que está na Bíblia, de que nós somos a geração do final dos tempos. Eu não estou dizendo para você que o mundo vai acabar. O mundo não acaba. Ah, que o arrebatamento vai ser amanhã. Não, ninguém sabe isso. Jesus Cristo foi muito claro. Nem os anjos, nem o próprio Filho sabe. Mas nós temos sinais. Ele deu um sinal. Aprendei, pois, da figueira. Isso é um sinal. Ele indicou, quer dizer, a gente presta atenção no que ele diz. Agora, aqui em Lucas, Jesus Cristo está falando do princípio das dores, ele fala de Jerusalém sitiada. E no versículo 24, ele diz: cairão a fio de espada os judeus e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Quando você vai procurar alguma coisa de tempo na Bíblia, procure o até que. Até que. Isso diz que tem um tempo. Olha, os judeus serão levados cativos para todas as nações. Isso é a diáspora. Não é? E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. O que significa? Que os tempos dos gentios estão contados para eles pisarem Jerusalém. Até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada. Pisada quer dizer possuída, dominada, governada pelos gentios. Jerusalém ficou sob controle gentil desde o ano 70 da era cristã até a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Desde o ano 70 da era cristã, o que foi que aconteceu? Os romanos destruíram o templo, tomaram Jerusalém, os judeus ficaram dispersos pelo mundo sem pátria, sem acolhida, sem direção, sem nada. Foram dispersos. Jerusalém. Houve a criação do Estado de Israel em 1948. E quando houve a criação do Estado de Israel, as forças árabes se concentraram em Jerusalém. Jerusalém é nosso, não entregamos. Mas quando foi em 1967, numa guerra de 6 dias, a Bíblia diz que foi no dia 7 de junho, no dia 7 do mês 6 de 1967, numa guerra de 6 dias, no 7º, eles estavam lá. Eles tomaram, as tropas israelenses retomaram Jerusalém e plantaram sua bandeira no Monte do Templo. Aqui, esse momento é um momento imprescindível para nós como filhos de Deus, porque ali começa um novo tempo, acabou, completou-se o tempo dos gentios. Ali, Jesus Cristo diz: Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Acabou. Agora, o tempo dos gentios se completou no dia 7 de junho de 1967. Acabou. Isso é um sinal para nós da retomada da cidade de Jerusalém. Portanto, tem havido muitos investidos, seja a ONU, seja os Estados Unidos, eu quero um pedaço daqui, eu quero... Não, Jerusalém é sinal de Deus para o final dos tempos. Jerusalém é a cidade santa, pode chamar do que quiser, mas a Bíblia diz em Apocalipse 11
que essa Jerusalém aí, espiritualmente, é Sodoma e Egito. A Jerusalém que vem descer do céu, a noiva, a comunidade santa dos gemidos pelo sangue de Jesus, essa é a Jerusalém Santa. Mas, por enquanto, nós temos essa daqui de baixo. Portanto, foi Jesus que disse que um dia o tempo dos gentios se acabaria e eles não pisariam mais Jerusalém. Já aconteceu em 1967. Eu não sei se você já tinha nascido em 67. Érica não tinha nascido, mas eu já estava casada. Casada? Não, não estava casada. Estava caminhando para lá, ou estava, sei lá, já esqueci até quando casei, tem 30 anos de viúva. Mas eu já estava por aí, meus irmãos. Isso tudo na minha geração, não é bonito? Não é bom viver? Ainda tem gente que esconde a idade. Por quê? Que graça, que bênção viver todas essas coisas. E como uma mulher de idade poder chamar meus irmãos para olhar essas evidências. Para prestar atenção, para ler a palavra de Deus. Vamos ver, Jesus Cristo, nós não precisamos buscar adivinhação. Ele deixou claro, falou para os seus discípulos. Essa é mais uma evidência bíblica de que nós somos a geração do final dos tempos. Amém. Não é? Tá bom, Érica? Tá perfeito. Nós então, temos aqui a quarta evidência. Que nós temos o aliar, o retorno dos judeus. E o retorno dos judeus. Nós vamos ver. Eles chamam aliar. Desde o ano 70 que nós falamos, quando os romanos tomaram Jerusalém, eles destruíram o templo, não é? Começou a diáspora. Os judeus se espalharam pelo mundo e ficaram espalhados sem pátria até 15 de maio de 1948. Pronto. E assim, houve naquela época, então, a declaração de independência, que foi no dia 14 de maio de 1948. E assim o Estado de Israel estava aberto para a imigração dos exilados. Estava aberto. Ali estava criado o Estado de Israel. Nós lembramos e agradecemos a Deus por sermos brasileiros e saber que um brasileiro estava lá para fazer parte deste momento profético. Eu sinto uma alegria de ver o Brasil misturado no movimento profético de Israel. Eu sinto uma alegria tão grande de ser brasileira. Eu fico feliz de nunca ter mudado para viver em outro país. Eu morei fora, mas por quê? Ser brasileiro, meu irmão. Ser brasileiro é participar deste momento profético. O nosso grande homem, Oswaldo Aranha, não foi nenhum pastor, não foi nenhum padre, não foi nenhum milionário, não foi nenhum preto, nenhum branco. Foi um brasileiro. Foi o Brasil ali representado. E nação linda! O país que Deus está de olho em nós. Deus não vai deixar o Brasil perdido. Amém, amém. Esse homem, Oswaldo Aranha, participou pessoalmente, dirigido pelo Espírito de Deus. Este homem participou dessa decisão final, que estava escrito diante do trono de Deus desde toda a eternidade. Esse homem foi usado. Aqui no Brasil, não se fala muito dele, mas vai em Israel. Ruas com o nome dele, crianças na escola. Tem uma praça lá, né? Uma praça, quando a gente passou em Jerusalém, uma praça com o nome de Oswaldo Aranha. Eu fiquei muito emocionada. Crianças conhecem o nome dele, sabem a frase que ele disse. Nós precisamos
chamar a atenção do que nós temos. Nós só falamos e acatamos o mal, as palavras más contra a nossa nação. Ô nação linda que Deus nos deu. Que país lindo. E nós temos com a nossa boca amaldiçoado tanto mais. Não é agora que nós vamos falar isso. Mas nós vemos que só no dia 14 de maio de 1948, o Estado de Israel estava aberto para a imigração dos exilados. Mas a lei do retorno entrou em vigor em julho. No dia 5 de julho de 1950. 5 de julho de 1950. Mas, irmã, isso é profético? É. A lei do retorno está profetizada em vários lugares da Bíblia, mas nós temos que nos conformar em ver 1 ou 2 versículos só. Érica, minha filha, vê aí depressa Jeremias 38, 9. Jeremias 31, 8 e 9. Eu tinha anotado aqui. Jeremias 31. 31. Aqui. Eis que eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Entre eles estarão também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei, e os guiarei aos ribeiros de águas por um caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Você está vendo? O que Deus está dizendo estava profetizado. O aliar, o retorno dos judeus. Ah, foi bonito. A lei entrou em vigor em 1950. Profetizado. Deus disse, Deus vai cumprir. Deus é fiel à sua palavra. Amém. E ele ainda diz mais. Eis que trarei da terra do norte, veio da Rússia, e os congregarei das extremidades da terra. Entre eles virão cegos e aleijados e mulheres grávidas, e as de parto em grande congregação voltarão para aqui. Por quê? Porque voltariam grávidas, porque fizeram experiências com mulheres nos campos de concentração. Essas mulheres vinham grávidas sem saber que era o pai. Aleijados da guerra, do maltrato. Cegos, sim. Coxos, sim. Quando Deus diz, trazei meu povo, povo que dizeis não ser mais povo, é que quando criaram o Estado de Israel, nunca pensaram que tinha um povo mais, um povo Israel na terra. Deram a ordem, os navios se encheram, os aviões da cota, todo, o povo voltando. Israel existe. Porque sempre existiu no coração de Deus. Ele diz, virão com choro, sim. Com súplicas eu os levarei. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei, aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Viu? É mais uma evidência bíblica do aliar. Eu gostaria, ainda apesar disso, de ver Isaías, no capítulo 43, tem uma palavra que eu gosto muito, Érica. Né? Aqui no versículo 6, direi ao norte, olha Deus, falando por boca de Isaías, gente, direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Traze o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Não é? Ele diz, e não ouve, ele diz, direi ao norte, entrega. Quem vai dizer que não? E ao sul não retenha. Você vê
que logo, para começar, vieram 750 mil judeus da Rússia. 750 mil judeus da Rússia entre 1988 e 1996. O Iêmen, Etiópia e todos os países, até hoje, eles estão fazendo aliar. O meu filho é dentista de uma família que acabou de fazer o aliar. Eles são judeus. Acabou de fazer o aliar, não tem nem um ano. Voltaram, porque estão voltando. Tem que voltar. É Deus que diz, direi ao norte, entrega ao sul. Não retenhas. É ordem de Deus. Chega uma hora que bate o coração deles, eles vão embora. Vão embora. Nós vemos que esse, então, o aliar, é mais uma evidência de que nós estamos nos tempos finais, porque está escrito aqui. Está escrito aqui. Nós vemos, Érica, eu queria dar mais uma evidência mas de evangelismo hoje, da expressão do evangelho hoje. Por exemplo, quando nós olhamos, Jesus Cristo diz: e será pregado o evangelho do reino como testemunho para todas as nações e vir ao fim. Será que o evangelho está sendo pregado? Está. Está, sim. Por quê? Porque Deus é Deus. Amém. Porque Deus é Deus. Uma vez que Deus falou, vai cumprir, porque Deus é fiel à palavra dele. Amém. Ele diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A minha palavra faz o que me apraz e prospera naquilo para que a designei. Amém. E Deus é assim. E ele faz. Nós vemos maior número de conversões entre os árabes. Essa história que o povo diz por aí, que o islamismo está crescendo para onde? Que nem crina de cavalo, para baixo. Uma decadência tremenda. Eles estão espalhando pelo mundo, mas isso não significa crescimento do islamismo. O cristianismo está crescendo, e que está crescendo, e a luz está entrando nas trevas. E quando você vê todo esse mal que está pelo mundo, essa obra de Satanás, por que é? Porque Satanás está tremendo, ele sabe que pouco tempo lhe resta e ele não tem vitória. Ele não é vencedor, porque a luz está invadindo as trevas. É por isso que Satanás está louco. O evangelho está crescendo. Todos os dias se matam cristãos. O ISIS, feito ali logo quando você sai de Bagdá, que vai para a Síria, que é Mossul, fundaram um estado ali só para matar crente. Todos os dias matam. Aumenta o número de crentes. As conversões no Iraque são numerosíssimas. Tem uma profecia, não sei se dá tempo, aqui em Isaías, no capítulo 20, que eu gostaria de ler para vocês, que aonde Deus, por boca do profeta Isaías, eu fico louca porque era um judeu, um profeta judeu, profetizando a partir do versículo 21, do capítulo 19 de Isaías. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor aos egípcios? Ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor e ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá estrada. Olha aqui a palavra. Haverá estrada, haverá caminho, haverá acesso, haverá união. Do Egito até a Síria, isso significa do Egito até o norte do Iraque. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Síria, e os egípcios adorarão com os egípcios. Os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, olha o profeta Isaías, Deus falando por boca desse homem. Naquele dia, Israel será o terceiro,
com os egípcios e assírios uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Olha o que está acontecendo hoje. Exatamente isso aqui, diante dos nossos olhos, meus irmãos. Maior número de conversões é no Egito e no Iraque. Maior número de mártires no Egito e no Iraque. Os cristãos estão se comunicando em adoração. O evangelho cresce, cresce, mata cristão e cresce o número de cristãos. E Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. Homem, ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Quem é que pode com o Senhor de toda a terra, de todos os céus, dono do universo, criador? Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, nosso Redentor, Senhor Jesus. Amém. Esse é uma das profecias que está acontecendo agora, diante dos nossos olhos, meus irmãos. Quando a Érica me falou sobre isso, me veio no coração um desejo de convidar os irmãos todos. Vamos ler a Bíblia. Vamos ver o que está escrito. Porque senão ficamos amedrontados. Satanás vai nos levar só para ver problema. É virulência, é desemprego, é morte, é assassinato, tudo. Mas será possível que você é abutre, que vai procurar só o que é podre? Não. Deus diz: olha para o alto. Busca as coisas lá do alto. Pensa nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Deixa as coisas aqui da terra. Que é lá que você está assentado com Cristo. Busque o que Deus nos fala na sua palavra. Vamos aprender, vamos viver esse momento para buscar, com o Espírito nos ensinando tudo o que Deus tem para nós. Nós somos a geração do final dos tempos. É uma geração que sofre de ver os abusos, as dores que estão aí. Mas deixa eu lhe dizer, quando Deus formou você no ventre da sua mãe, Ele podia ter trazido você no ano 600, no ano 1200, mas Ele botou você para ser a igreja do século 21. Ele está apostando em você. Ele está querendo você aqui agora. Tem um hino que diz: esses são os dias de Elias. Não são, não, nem os dias de Ezequiel. Esses são o seu dia, o meu dia. Essa é a nossa hora. No tempo de Elias, ele fez o que tinha que fazer. No tempo de Jeremias, Jeremias fez o que tinha que fazer. Esse é meu tempo. Esse é seu tempo. Faça agora. Busque na palavra de Deus. Saiba que você é a geração que está vendo a figueira florescer. Não vai passar a sua geração sem que tudo isso que está para trás aconteça. Leia, busque. Busque o Senhor enquanto você pode achar. E se alegre, porque Deus lhe escolheu para esse grande desfecho final da história do planeta Terra. Deus é nosso Pai. Está esperando uma resposta positiva da nossa parte para Ele. Vimos algumas evidências do que está escrito na palavra de Deus. Você pode procurar outras tantas, mas, por favor, não tenha medo do que há de acontecer.
porque a nossa vida já está oculta com Cristo em Deus. Quando é o arrebatamento? Eu não sei. Se Jesus não sabe, os anjos não sabem, para que é que eu vou inventar? Ah, mas quando Jesus Cristo vai... Não é da minha conta. Se eu estiver aqui, eu vou. Se Jesus Cristo não deixou ainda revelado para nós, o Espírito não revelou, não vou inventar. Porque eu vou responder por tudo que eu invento. Então, vamos ler. Ah, mas porque não tem interpretação? Deus não ia dar um livro tão difícil que seus filhos não possam ler. Então, você acha que a Bíblia foi escrita só para os doutores? Ou para aqueles que conhecem as letras? Não. Foi escrita para nós, os filhos de Deus. Então, vamos ler. E o Espírito Santo, ele vai conduzindo, ele vai abrindo a palavra para nós. Procure este momento da sua vida. Nesta quarentena, é tempo de você buscar ao Senhor. Amém? Amém. Amém, Pabu. Amém. Muito obrigada por esse momento, por essa... É uma palavra bem... que toca o nosso coração, porque muitas dúvidas surgem. Mas o mais maravilhoso é saber que o nosso Pai já deixou tudo aqui escrito para a gente. É só a gente procurar. Não é? E nós estamos aqui nos últimos minutinhos, então agora eu vou tentar aqui com o Glenn salvar essa live, porque senão a gente vai perder. Tá bom. Tá? Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Amém. faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Amém. E tenha misericórdia de nós. Vá para a Bíblia. Vá procurar outras tantas evidências que nós só demos 5. Existem Amém. outras. Um grande beijo. Que Deus Beijo, nos Pabu. abençoe e nos guarde. Beijão, minha filha. Te amo. Muito obrigada. Te amo também, viu? Eu amo mais. Tá bom. Beijão. Um beijo. Tá. Tchau.